Justiça Legal de hoje, você vai conferir uma reportagem sobre as potencialidades da moda sustentável. No quadro Entrevista, recebemos o juiz de direito Fernando de Castro Faria, que aborda a questão polêmica das fake news. Acompanhe também as notícias que foram destaque no Judiciário Catarinense. E a partir de agora, você vai ver a cobertura de posse dos mais novos desembargadores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Dia de posse, de reconhecimento de trabalho, dedicação e de somar qualidade na Corte Catarinense. Ildemar Meneguzzi de Carvalho, 59 anos, natural de Tangará. Desde 2015, juíza de Direito de segundo grau. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, 50 anos, natural de Joinville. Até então, atuava como titular do 2º Juizado Especial Cível daquela comarca no Foro Universitário. Em uma sessão que misturou emoções familiares com a aprovação dos colegas e de autoridades do Estado, os dois agora são desembargadores do TJ de Santa Catarina. Muita honra, muito orgulho, porque são dois colegas especiais que têm uma carreira brilhante na magistratura, desembargador Ildemar e desembargador Álvaro. Acho que vão contribuir muito, vão engrandecer o tribunal e para nós, nosso time completo sempre é bom porque a gente produz melhores resultados. Ildemar iniciou a trajetória em Videira, em 1989. Em 92 foi promovida juíza em Pomerode. Trabalhou também em Capinzal, Jaraguá do Sul e em Joinville. Olha, a emoção é tão grande que eu não tenho nem palavras para dizer o que eu estou sentindo, né? É uma honra eu conseguir chegar ao ápice da minha carreira, o reconhecimento do meu trabalho. Então, assim, é uma sensação maravilhosa. Me sinto muito honrado porque conheci a Ildemar há 29 anos atrás, casamos e acompanhei ela desde o início do 1º grau, hoje chegando ao 2º grau, e vi que todo o esforço que ela fez, ela mereceu. Só peço a Deus que dê bastante luz para que ela possa continuar fazendo seus trabalhos com bastante segurança. Álvaro começou a carreira em 1993 como juiz substituto. Posteriormente atuou nas comarcas de Itapiranga, Braço do Norte, Araranguá, Concórdia e Blumenau. Sentimento de gratidão pela presença de todos os que são importantes para mim, desde os parentes até os amigos mais próximos. E, ao mesmo tempo, muita responsabilidade, haja vista a grandeza da missão que ainda temos pela frente. Eu estou muito feliz, ele estava bem nervoso e estava ansioso por essa conquista. E eu desejo tudo de melhor para ele, eu acho que ele vai brilhar muito aqui. O senador catarinense Paulo Bauer, que prestigiou a posse, prestou sua homenagem. Eu conheço o Dr. Álvaro, que foi um juiz de grande atuação na cidade de Blumenau e antes disso em várias outras, como também conheço a doutora Ildemar, que tem uma carreira no judiciário executada com muito esmero, com muita dedicação. São duas figuras que vão contribuir muito com o trabalho do Tribunal de Justiça, como desembargadores, por isso eu tenho certeza que será um grande trabalho em favor de Santa Catarina. A placa de agradecimento da Associação Chapecoense de Futebol ganhou lugar de destaque no Museu do Judiciário. Confira mais detalhes com o repórter Diego Souza. A honraria vai ficar aqui no Museu do Tribunal de Justiça por 3 meses. E foi entregue pela Associação Chapecoense de Futebol ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rodrigo Colasso. O clube homenageou os juízes locais pela colaboração prestada logo após a tragédia na Colômbia, em novembro de 2016. E a homenagem foi entregue durante um encontro regional de magistrados que aconteceu em Chapecó. Na época do acidente, o Fórum de Chapecó trabalhou em plantão integral para atender às questões de registro civil das vítimas do acidente aéreo. Após os 3 meses, será definido um novo local para a instalação definitiva da homenagem. O município de Jaraguá do Sul foi destaque do programa Fantástico da Rede Globo. Em uma matéria sobre os desafios da segurança pública, a cidade catarinense foi classificada como a mais pacífica do Brasil. Com a menor taxa de homicídios do país, as autoridades locais explicam o resultado positivo ao espírito de cooperação entre comunidade, setor empresarial, entidades civis e poderes constituídos. Segundo dados levantados pelo TJ catarinense, entre janeiro e dezembro de 2017, a comarca de Jaraguá do Sul
proferiu mais sentenças do que o número de processos distribuídos. Superou em 3,24% a taxa de entrada, diminuindo a taxa de congestionamento. Cada um dos 8 juízes da comarca julgou o total de 2.122 processos. O número está acima da média nacional, que é de 1.749 processos por magistrado. Também foram realizadas mais de 9.000 audiências, proferidas 24.498 decisões interlocutórias e 53.880 despachos. A juíza Cândida Inês Ollner Brignoli, diretora do Fórum da Comarca, destaca o esforço dos magistrados que atuaram nesta prestação de serviço. A Coordenadoria Estadual do Sistema de Juizados Especiais e Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em nota, diz que as inscrições para a primeira edição do Prêmio FONAGE seguem abertas até o próximo dia 1º de junho. Quem traz mais informações é o repórter Diego Souza. O prêmio valoriza práticas e programas em funcionamento nos juizados especiais de todo o país. Ele terá periodicidade semestral e é dividido nas categorias magistrados, servidores e operadores com atuação nos sistemas de juizados especiais. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail fonage.presidencia@gmail.com e a premiação será entregue durante o 43º Encontro do Fórum Nacional de Juizados Especiais, que acontece em Macapá, no mês de junho deste ano. O juiz Emerson Carlos Citolin dos Santos e o promotor de justiça Christopher Augusto Danielski, ambos da comarca de Abelardo Luz, palestraram para cerca de 180 crianças e adolescentes de escolas da região do assentamento José Maria, localizado no interior daquele município. O encontro teve como objetivo conhecer a realidade da comunidade local e levar informações sobre o trabalho realizado pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público de Santa Catarina. A iniciativa do juiz Emerson dos Santos, na companhia do Ministério Público, permitiu que se falasse às crianças e adolescentes sobre temas como respeito às famílias e professores, consequências do consumo de drogas para a sociedade e para o cidadão e formas de combater a criminalidade. A proposta é que a visita aconteça em outro assentamento localizado no interior do município em breve. Abelardo Luz possui cerca de 1.500 famílias em 22 assentamentos espalhados pelo interior. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina está com um novo concurso público aberto para provimento de cargos efetivos no Poder Judiciário catarinense. Veja outros detalhes com o repórter Diego Souza. Esta é uma ótima oportunidade para quem tem vontade de trabalhar no sistema judiciário catarinense. O edital do concurso do Tribunal de Justiça está aberto para vagas de ensino médio e superior, tanto para a Secretaria do Tribunal de Justiça como para as comarcas do Estado. A validade do concurso é de 2 anos, sendo possível prorrogar pelo mesmo período. Um convênio firmado entre o Tribunal de Justiça e a Fazenda Nacional visa agilizar as atividades referentes às ações de recuperação judicial. Confira mais informações com o repórter Diego Souza. O convênio permite o amplo acesso das unidades da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional às ações de recuperação judicial que estão em tramitação na Justiça Estadual. A medida é importante porque permite o conhecimento sobre essas ações, especialmente quanto à execução de empresas que constam bens penhorados em favor da União e ajuizamento de recuperação judicial. Assim, a Procuradoria recebe as notificações e pode acompanhá-las ainda na Justiça de primeiro grau, e não apenas em grau de recurso, o que evita o travamento das execuções fiscais. Assim, a Procuradoria recebe as notificações e pode acompanhá-las ainda na Justiça de primeiro grau e não mais apenas nos recursos, o que evita o travamento das execuções fiscais. Com o mercado em expansão, a produção sustentável de roupas e acessórios atende às novas demandas do consumidor contemporâneo, que vem optando cada vez mais por produções que não são prejudiciais ao meio ambiente. Acompanhe como essa nova tendência repercute aqui em Santa Catarina, agora no quadro Isso é Legal. Você já parou para pensar nos impactos sociais que a fabricação da sua roupa causou? Eu compro as roupas não pensando que vai fazer mal para mim. Eu compro a roupa porque a gente tem que comprar, né? Tipo, para se vestir, se sentir melhor.
Realmente eu nunca pensei nisso antes. Primeira vez que eu tá me perguntando, daí fui pensar. Mas não. Rapaz, nunca parei para pensar não, mas se fosse caso de ela fazer trabalho escravo, eu deixaria de comprar sim. Pensar em um consumo mais consciente quando o assunto é moda. Este foi o objetivo do seminário Moda Sustentável, que apresentou conceitos modernos dessa indústria que movimenta muito dinheiro. Esse evento, ele tem como intuito trazer para a sociedade alguns conceitos de diversas áreas, direito, moda, administração, relacionados ao Fashion Revolution, que é um movimento anti-fast fashion. O conceito fast fashion é traduzido como moda rápida, que é utilizado por grandes marcas para produzir muita roupa com trocas de coleções frequentes e que acabam gerando muitas vezes um consumo exacerbado. Eu apresentei o Fashion Revolution, que é um movimento global, que nem a Luísa estava mencionando, que questiona quem fez as minhas roupas. Então, para a gente levantar essa pergunta na hora da gente comprar, na hora da gente consumir, de onde veio, por que veio, como foi feita, e trabalhando nesse combate ao trabalho análogo ao escravo, ao trabalho infantil e essas questões. O professor Rogério participou do evento e ressaltou que a moda tem um impacto gigantesco para o planeta e as pessoas precisam ter essa consciência. Essa junção entre moda e sustentabilidade mostra que é possível sim ter produção, ter investimento, desde que eles não venham agredir o meio ambiente, que ele não comprometa o planeta e que, de certa maneira, as pessoas venham a consumir menos, mas com maior qualidade. E eu acho que a moda tem muito disso também, de trazer qualidade e, ao mesmo tempo, com os novos materiais e com uma nova concepção, a possibilidade de você, ao mesmo tempo que se sentir melhor, poder contribuir tanto para a coletividade quanto principalmente para a sustentabilidade do planeta. Seja pelo tipo de material que consumimos, seja pela forma como produzimos e seja pelas consequências depois como descartamos isso que consumimos. Então são esses três momentos que têm impactado muito o nosso consumo, em especial a moda, que tem se tornado um sinônimo de consumismo, na medida em que ela se torna extremamente volátil, temporal e substituível. Alinhado a este questionamento de uma moda sustentável, ocorreu também em Florianópolis um curso de criação de bolsas ecológicas. A oficina de hoje transforma livros em bolsas. Então, ela provoca as pessoas para ter um novo olhar nas coisas que estão jogando fora, né? Antes de jogar no lixo, antes de descartar, dá uma olhadinha para ver se dá para aproveitar para alguma coisa. Dá uma nova vida, dá uma chance para aquela peça que seria provavelmente descartada de forma errada, né? Como muitos outros dejetos e lixos, não só da moda, como de tudo que a gente consome. A Marcela foi mais a fundo na questão da sustentabilidade e também criou um clube de moda que está fazendo muito sucesso. Eu tenho um armário compartilhado com uma assinatura mensal. Então, a pessoa paga um valor por mês e tem direito a tirar 1, 2 ou 3 peças, de acordo com o nosso plano, e pode trocar quantas vezes ela quiser. São iniciativas como essa que vão fazendo a diferença pouco a pouco. Quem agradece é a natureza. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, o nosso convidado é o juiz de direito Fernando de Castro Faria, que fala sobre as fake news. É rapidinho, logo depois do intervalo. A gente volta já. No quadro Entrevista de hoje, nós vamos conversar com o professor e juiz Fernando de Castro Faria. Ele é um especialista em fake news. Este é o nosso assunto de hoje. Nós vamos tratar das notícias falsas na internet. Professor, prazer tê-lo aqui e obrigado pela entrevista. É um prazer, Marcelo. O que é considerada uma fake news, professor? Bom, hoje a gente, segundo os especialistas que tratam do tema, nós devemos fazer uma separação do que é fake news e do que é
aquilo que já vinha ocorrendo ao longo da história na política, por exemplo, que são as injúrias e calúnias que já se faziam em relação a outros candidatos. O que aconteceu foi uma mudança de meio, né? Passamos para o meio digital, que tornou uma proporção muito maior desses temas e com uma difusão muito mais rápida. Mas nem tudo é fake news. Alguma coisa pode ser verdadeira, contada num outro tempo e que daí já desvirtua completamente aquela situação, mas nós temos já instrumentos adequados para combater o ataque à honra, por exemplo, de alguém. Mas nem tudo a gente pode chamar de fake news. Elas partem normalmente de um fato que, em tese, poderia ser verdadeiro, mas que ali é atribuído um outro conteúdo para dar uma conotação diferente em favor de alguém ou contra o adversário político. Professor, já existe lei para tentar evitar a fake news? Existe. Nós temos a legislação normal, já penal, que combate os crimes contra a honra das pessoas, injúria, calúnia, difamação, e nós temos alguns outros crimes criados pela legislação eleitoral, por exemplo, que pune aquelas pessoas que contratam e que são contratadas para a divulgação de notícias falsas e desabonadoras em relação a determinado candidato. Isso também é crime. Então, há um instrumental jurídico já à disposição da Justiça Eleitoral e, quando não for na seara eleitoral, na Justiça Comum, também à disposição dos juízes. Uma preocupação que havia era com relação ao não cumprimento da decisão, né? Os juízes, em medida extrema, podem determinar a suspensão daquele serviço, mas não por um prazo superior a 24 horas. Ele deve observar uma proporcionalidade entre o que foi feito e o descumprimento, né, daquela decisão, determinar a suspensão daquele site do ar, por exemplo, mas não por um prazo superior a 24 horas. E isso deve ser feito somente num caso de extrema necessidade. E uma outra atuação que a Justiça Eleitoral deve ter nesse ano é uma atuação de mínima interferência possível no debate político, somente preservando aquelas questões que comprometam, que possam comprometer a lisura do pleito ou o desequilíbrio na relação entre os candidatos, que também passa pela fonte de informação fidedigna. Nós estamos falando de inteligência artificial, de robôs que pensam e que criam conteúdo por si só, sem precisar que tenha alguém atrás deles. Queria que o senhor nos falasse um pouco disso. Isso é impressionante, principalmente na rede Twitter, que há uma limitação de 140 caracteres por post. Eles têm maior facilidade para a criação, por iniciativa própria, de conteúdos. E estima-se que 50% dos robôs e perfis falsos existentes na internet funcionam sozinhos, sem interação humana. Eles foram programados uma vez e conseguem captar amizades, nas redes sociais para poder difundir os seus conteúdos. E isso sem a participação de ninguém. A outra metade, há uma interação entre ser humano e a inteligência artificial, e aí o ser humano comanda aquele robô para agir em determinadas situações específicas, ou contra ou a favor de determinados candidatos de forma específica. Mas a estimativa é de que 50% deles tenham uma atuação própria, e isso espanta bastante. Bom, diante deste quadro, há providências já que estão sendo tomadas pelo Facebook. Depois que veio à tona o escândalo da Cambridge Analytica, que inclusive pediu falência essa semana, porque não tem mais clientes, a Cambridge Analytica, que já estava instalada no Brasil para a eleição de 2018, que é uma das maiores no mundo nesse ano. Então, depois desse escândalo, e o Mark Zuckerberg foi ao Congresso americano prestar esclarecimentos, e eles anunciaram uma série de medidas, dentre elas as mais importantes, é a identificação da pessoa que vai fazer o impulsionamento
político, de uma propaganda política, vai ter um anúncio dizendo que se trata de uma propaganda política e vai ter que dizer também, aquele que vai anunciar, quem está pagando esse anúncio político. Então, há uma série de providências agora tomadas pelo Facebook para tentar diminuir a influência da inteligência artificial, de robôs ou de pessoas mal intencionadas na internet. E eles também vão analisar as grandes contas, que geram muito conteúdo. Essa também vai ser uma providência que eles vão tomar. O senhor está falando, eu estou me lembrando da imprensa lá atrás um pouco, onde nas páginas de jornais tinham lá aquele anúncio dito publicidade. Exato. Vai ter que dizer que é um anúncio patrocinado e por quem? Por quem que é patrocinado. Agora, professor, este assunto que nós estamos tratando muito sobre as eleições, a fake news extrapola também as eleições, né? Elas vão à informação total. Nós estamos diante da manipulação total da informação, né? A grande preocupação hoje dos grandes grupos de comunicação é também fazer a checagem de notícias. E alguns sites estão especializados já nesse ponto, de verificar se a informação produzida ela é verdadeira ou não. E isso conta com o apoio dos grandes grupos de comunicação, porque eles são os principais prejudicados com as notícias falsas. Eles podem ter até uma tendência ideológica ou não, eu estou falando do grande jornal, mas eles têm um compromisso com a veracidade da notícia, ou pelo menos devem ter, em checar o outro lado da informação, e nenhum jornal vai se arriscar a divulgar uma notícia sabidamente falsa. Então, eles têm interesse em fazer essa checagem. E isso não é somente na política que ocorre. Na área da saúde tem acontecido, médicos estão preocupados porque notícias falsas divulgam que determinado medicamento não funciona ou que então um medicamento natural é melhor do que aquele outro para uma determinada doença, quando não há comprovação desses fatos. O mundo das fake news ele é geral na internet, mas na política ele tem um dano consideravelmente maior. Professor, vamos citar aqui alguns casos no Brasil. Me parece que o caso mais importante nos últimos tempos é o caso da Marielle, né? O primeiro caso no Brasil que se tratou de um desmentido geral, né? Foi o primeiro caso em que toda a imprensa se reuniu para desmentir o que havia sido dito em relação a ela. Então foi uma mudança de paradigma, de uma preocupação da grande imprensa em dizer, olha, isso que estão divulgando não é verdadeiro, né? Como não era mesmo. Então foi um exemplo de que a união dos grandes grupos de comunicação essa união pode auxiliar na checagem dos fatos e a desmentir para o grande público aquela notícia que havia sido veiculada. O grande problema nisso, professor, me parece que é o fato das pessoas se informarem especialmente apenas nas redes sociais ultimamente, né? Mais de 60% dos americanos utilizam somente as redes sociais como fonte de informação. No Brasil, algo em torno de 50%, isso há uns 2 anos atrás, caminhamos cada vez mais para aumentar esse número. Por quê? Porque as operadoras de telefonia oferecem muitas vezes planos com acesso ao Facebook, por exemplo, e ao WhatsApp. Então, tudo que seria de consulta fora dessas redes seria cobrado, né, à parte. Então, as pessoas ficam só naqueles veículos, né, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, enfim. Então, isso leva a uma informação muito restrita, muito limitada. Ninguém mais lê 2, 3, 4 jornais com fontes diferentes de informação. Então, isso é ruim para o debate político e facilita a propagação dessas notícias falsas ou sem uma informação, sem uma fonte fidedigna. Agora, há contra-ataques importantes também, né? Já criadas empresas que estão se dedicando na web aos desmentidos, né? Sim, no Brasil nós temos 3 credenciadas por organismos internacionais, tem um que é Aos Fatos, Lupa, entre outros, fazem isso também, que é verificar, fazer essa checagem de fatos
que foi o que a França fez na eleição passada, presidencial, e que teve um grande resultado. Eles uniram especialistas em informática, os provedores dessas redes sociais, os sites, uniram grandes jornais de comunicação social para combater as fake news e tiveram grande sucesso. O Tribunal Superior Eleitoral aqui no Brasil, por conta do receio com as fake news nas eleições agora desse ano, também criou um conselho consultivo do qual participam todas essas empresas que eu mencionei para tentar minimizar e combater as fake news. Então, professor, qual é a tendência, o senhor como um observador, um estudioso desse assunto, qual é a tendência desse problema, hein? Olha, é que a gente vive num mundo polarizado e o Brasil não é diferente. Então nós temos dois lados de atuação muito fortes, né? O problema não é exatamente nesses lados, porque quem é de um lado não acredita em nada na informação que vem do outro lado. É simplesmente uma negação. Nós não conseguimos sequer discutir os fatos, nós negamos os fatos. Então, em relação a esses polos, paradoxalmente, não há um problema muito forte. O problema está naquela grande massa cinzenta, que eu vou denominar assim, os pesquisadores falam assim, que ainda não tem um lado definido e que podem ser manipuladas por um lado ou pelo outro, porque não fecharam as portas para nenhum tipo de informação. Então, essas pessoas são mais propensas a serem manipuladas. Inclusive, tem um dado interessante, o criador e acabou sendo o delator da Cambridge Analytica, ele fala uma coisa bem interessante numa entrevista que ele deu ao periódico El País. Ele diz o seguinte, olha, nós, com aquela pesquisa que a gente fez de perfil psicológico, nós identificamos quem eram as pessoas mais propensas a acreditar em teorias da conspiração. Então, nós criávamos histórias mirabolantes e mandávamos para essas pessoas. E essas pessoas eram as grandes impulsionadoras daquelas teorias absurdas. E elas ainda diziam assim, prestem atenção, leiam, isso não vai passar na televisão. Não vai passar porque era uma história completamente inventada. Não que a televisão só mostre verdade, mas ela não ia passar naquele caso porque era uma história sem pé nem cabeça. Então, há uma grande preocupação de manipulação dessas pessoas e principalmente aquelas que têm poucas fontes de informação. Eu digo para os meus alunos, leiam vários jornais, várias fontes de pesquisa para terem a sua opinião, senão a gente fica com a opinião manipulada e limitada ao que querem que a gente pense. Professor, para finalizar, estamos diante de um desafio que é a nossa educação digital, né? O que alertas o senhor faz? O que os especialistas falam é de uma necessidade maior de transparência dos provedores dessas redes sociais, das aplicações, dos aplicativos. É muito preocupante quem faz o algoritmo, né? O algoritmo é uma construção, é um software, um programa, mas quem faz? Né? Então, essa é uma preocupação. E nós devemos também educar o nosso jovem para a vida digital. Então, há um professor que eu assisti faz uns 10 dias, o Diogo Reis, ele tem um trabalho com os alunos muito interessante. Eles fazem trabalhos de pesquisa na internet para identificar fake news. Quer dizer, eles estão criando ali uma educação digital para que os alunos saibam o que é verdade e o que não é. E, a partir daí, poder formar a sua opinião livremente, sem a criação de estados mentais, enfim, tudo aquilo que o Código Eleitoral também proíbe que seja realizado. Professor, muito obrigado, viu, pela entrevista de hoje. Foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. O nosso Justiça Legal foi este. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.